Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 20 até o versículo 24. Está escrito na palavra de Deus. E levantando ele os olhos para seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Graças damos ao Senhor Jesus Cristo e ao poder de Deus revelado através do Espírito Santo, a sua palavra, para que nós, seres humanos, pudéssemos ter esse elo de conhecimento das revelações de Deus para toda a humanidade. E aqui, Jesus, continuando o sermão da montanha, ele fala para seus discípulos acerca das bem-aventuranças. E diz o texto que ele levou os discípulos a um determinado lugar, e levantando os olhos para os discípulos, ele ensinava, dizendo aos discípulos sobre as bem-aventuranças. E no versículo 20, a gente vê a primeira observação de Jesus para os seus discípulos. Ele diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza, ela tem como um direcionamento exato da posição de um homem que não está coberto de regalias, mas sim de necessidades, porque o pobre é aqueles que são necessitados. E o texto diz que os necessitados, vós, os pobres, são bem-aventurados, porque é deste povo que é o reino de Deus. Ou seja, quando o homem tem necessidade, seja ela física, espiritual, financeira, mas uma necessidade, seja qual for o tipo de necessidade, ele sente falta de algo que agora passa a ser uma necessidade. E isto nós podemos ver mais na vida das pessoas pobres. Por isso que Deus, através de Jesus Cristo, revela que o reino de Deus é para esse tipo de pessoas que, de fato, necessita de socorro, necessita de uma providência. E Deus do céu tem contemplado a necessidade do seu povo e assim garante que este povo que sente de fato uma necessidade é um povo carente, um povo pobre daquilo que lhe falta, que sente a falta. Então, é nessas horas que eles se envolvem com o reino de Deus. É nessas horas de sensibilidade, de uma necessidade, que o ser humano vê a sua fragilidade e encontra a resposta, de fato, que sem Deus nada podemos fazer. Então, essa pobreza aqui é uma referência a uma necessidade. Não é ao bem-estar financeiro, mas sim
a necessidade de ter uma intimidade com Deus. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas qual é o prazer de ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o prazer de ter dinheiro para comprar tudo que financeiramente está, digamos assim, nas suas possibilidades financeiras, mas não ter a intimidade com Deus e não conhecer Deus intimamente? Mas quando o homem tem uma necessidade e se coloca nesse estado necessitado de pobreza, a necessidade aqui, ela representa a pobreza de uma forma assim, de uma carência de que algo nos falta. Está pobre da verdadeira riqueza de Deus. E ele diz, é de vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Nas horas que vocês estão necessitados, Deus está pronto para servi-los. Basta se voltar para o Criador do universo, para o Criador de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Então, quando nós conseguimos chegar a esse status de pobreza, não pobreza material ou financeira, mas a pobreza espiritual, a pobreza que não traz ao homem o conhecimento da grande riqueza que é ter intimidade com o seu Criador. No versículo 21 ele diz, bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Da mesma forma, é esse tipo de fome. Não é que venha nos faltar o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia, que Deus supre as nossas necessidades. Ele diz, orai para as aves do céu, não ajuntem celeiros, e vosso Pai alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa pobreza aqui e esta fome se refere ao reino de Deus, a necessidade de ter fome de Deus, de conhecer o pão verdadeiro que alimenta, que é Jesus Cristo, que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. A fome, esta que Jesus está se referindo, é a fome da justiça de Deus, de conhecer o alimento de Deus. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. E quando nós estamos quebrantados na presença do Senhor, nós choramos de fato, sentindo o peso da nossa consciência, da grandeza do nosso Deus e o motivo e razão de estarmos ali humildemente quebrantados na presença do Senhor da glória. Esse tipo de choro que agrada a Deus, esse tipo de lágrimas que derramamos diante do Senhor, Ele diz, vou chorar isso agora, mas a vez de rir. No juízo final, nós iremos contemplar todas as promessas de Jesus Cristo para nossas vidas. Então, haverá motivos de alegria, a verdadeira alegria que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bem-aventurados sereis vós, sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho de Deus. Todas as vezes que nós somos criticados, humilhados, perseguidos por nossa fé em Cristo Jesus, Deus diz na sua palavra que nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, mais do que realizados. Quando os homens nos aborrecerem, quando eles nos separarem, não quero nem papo contigo, deixar a gente de lado, e injuriarem, e rejeitarem o nome, como sendo pessoas agora que servem a Cristo como pessoas mal, pois sois bem-aventurados por causa do nome do Filho de Deus. Aí ele diz no versículo 23, folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, ou seja, alegrai-vos, festejai-vos neste dia, porque o galardão no céu é grande, o vosso galardão no céu.
pois assim faziam os seus pais aos profetas. Ou seja, antigamente, aqueles homens que se diziam conhecer a lei e a verdade, também perseguiram os profetas de Deus no passado. E ele diz, finalizando aqui no versículo 24, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ou seja, vós já tendes com fartura, condições financeiras de se manter naquela alegria passageira, naquele banquete de festas que são providenciados à custa de vossas riquezas. Vós já tendes a vossa consolação. Vocês estão consolados com essa vida que tem adquirido na terra, e muitas vezes por meios ilícitos, enganando as pessoas, como é o caso de muitos empresários, empreendedores que contratam o seu empregado, o trabalhador, mas não lhe paga de fato o que é digno nas suas horas que eles fazem, horas extras que eles deixam a sua casa para servir a empresa, e o patrão, que é rico, muitas vezes essas sobras dele é justamente por enganar o pobre trabalhador que é digno do seu salário. E esses ricos já são consolados pelas próprias atitudes dos erros que eles cometem na prática em enganar, porque são também enganados, achando que neste mundo tudo que eles têm vos pertence. Na verdade, nada trouxemos para este mundo, e tão certo é que nada poderemos levar. Então, por que viver de engano, enganando e sendo enganado? Porque a pessoa que engana de fato, ela engana-se primeiro a si mesmo, para depois, na astuta cilada do diabo, enganar ao seu próximo, ao seu semelhante, aonde Deus diz na sua palavra que devemos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. O que nós desejamos que os outros venham fazer para nós, nós temos que fazer primeiro. Ai de vós que estão fartos, porque naquele grande dia, essa fartura de vocês vão ser percebida, que vocês irão sentir a fome e a sede. E essa fome e sede de justiça de Deus está liberado para aqueles que são pobres, mas têm o seu espírito. Estão consolados pelo Espírito Santo nessa vida onde são perseguidos, são humilhados, são separados, são injuriados, são rejeitados por causa do nome de Jesus Cristo. Estes sim serão bem-aventurados e alegres, porque têm galardão no céu. Porque, assim como no passado perseguiram os profetas, hoje continua perseguindo os escolhidos de Deus. Mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, porque deles é o reino dos céus. Que Deus continue nos abençoando, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa vida, que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas à luz da verdade e não à luz do entendimento humano. Nós somos inteligentes, mas precisamos nos tornar sábios. A inteligência é da natureza humana. Até o louco é tido por sábio quando faz silêncio, porque o louco também tem entendimento no seu nível, na sua graduação, até mesmo da loucura. Eles entendem o reino que eles convivem, a situação que eles têm no seu habitat de loucuras. Por isso que os loucos se entendem e fazem loucuras, de forma que, mesmo quando eles se agridem, eles não se, digamos assim, eles não se estranham, de forma a não entender o mundo que eles estão vivendo. Porque são loucos.
Da mesma forma, nós, que na verdade temos inteligência para saber diferenciar o bem e o mal, também possamos compreender de fato que precisamos nos tornar sábios. A inteligência é da natureza humana. A sabedoria vem do alto. No livro de Tiago está escrito: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá e não lance rosto. Então, diz também a palavra: a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. A tola é aquela que usa da artimanha da inteligência, e a sábia é aquela que usa o poder de Deus para atuar nas situações de vossas vidas. Então, necessário conhecer a verdade que liberta, na forma que a verdade é expressada e testificada pelo Espírito de Deus. Quando o Senhor fala de pobreza, ele não está dizendo que o pobre é somente aquele que não tem recursos financeiros. Não, ele está falando que o pobre é um necessitado. Qual o rico que tem tantas mordomias que não necessita da salvação? E nós encontramos essa decisão mais na vida dos pobres, porque estes buscam a Deus verdadeiramente por causa das vossas necessidades. Alguns ricos têm a necessidade, mas por causa do benefício, dos bens que possui, da finança que tem, como aquele homem que era rico e disse em seu coração: vou derrubar esses celeiros e fazer outros maiores. Está registrado na Bíblia Sagrada. E ele derrubou os celeiros que tinha porque não cabia mais guardar em depósito todos os bens que ele possui. Eles vão derrubar esses e vão fazer outros maiores. Ele não poderia fazer outros maiores sem derrubar aqueles, mas o prazer, a loucura que vem por meios de ter em abundância condições financeiras, o homem comete esses delírios. E ele derrubou e fez outros maiores. Mas o que diz a palavra? Esta noite pedirão a tua alma. Trabalhaste o dia todo e à noite vão pedir a tua alma. E o que tu tens feito, para quem será? Isso se refere a tudo que você produz nessa vida, vai deixar para quem? Para quem será? E para quem será o destino da tua alma? Se todos nós iremos descer ao pó, e o Espírito que Deus nos deu, quando assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, Deus nos deu a vida ali. Esse Espírito volta para Deus que nos deu. E lá diante de Deus, segue-se o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então Deus tem nos dado a oportunidade para vivermos de fato o que Jesus Cristo pregou, dando continuidade ao que João Batista pregava sobre o arrependimento. Arrependimento sobre crer no Evangelho, crer nas boas novas de salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados. E um dos maiores pecados é esse: a certeza de que não estamos alinhados com a verdade de Deus. Não aceitar Jesus Cristo como Senhor, o único Senhor e Salvador de nossas vidas, é o pecado da condenação já revelada nas Escrituras Sagradas. Porque a condenação é essa, que Deus enviou seu Filho ao mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Por isso, nós devemos nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Alegrai-vos, exaltai, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isto é, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Pode ser pobre financeiramente, mas é rico da grandeza do conhecimento, da verdade que liberta. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo.
hoje e para sempre. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que o Espírito Santo continue nos direcionando, nos convencendo da verdade. Embora o mundo não queira crer, como não creram em Jesus Cristo. Crucificaram Jesus porque não creram que ele era o rei dos judeus. E mataram o rei dos judeus. Mas para a glória do nome de Jesus Cristo, nós, como povo gentil, fomos alcançados. Quando eles renunciaram a Cristo, Cristo fez o seu papel de entregar a sua vida para resgatar todo mundo, toda a criação, para que nós pudéssemos nos tornar filhos e herdeiros das mesmas promessas que há em Cristo Jesus. Então, através do sacrifício de Deus, quando ele entregou Jesus Cristo à cruz do Calvário, ele nos dá a certeza, o livre acesso ao trono da glória, para com ele desfrutarmos do reino dos céus. Que Deus continue nos abençoando. Que nós possamos nos envolver com o reino de Deus, com esse Espírito Santo maravilhoso, que nesse instante traz para você o convencimento, a convicção das palavras que estamos ministrando. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Está sentindo uma necessidade? Está pobre naquilo que é de fato prioridade para nossas vidas, que é ter intimidade com Deus? Quem não tem é pobre de espírito, tem uma necessidade. Então busque a Deus enquanto se pode achar. Está com fome? Vocês podem ser fartos, se alimentar do pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento que mata a nossa fome, é a água que mata a nossa sede. E quando você tomar a decisão de ser esse ser humano que aborrece muita gente, que é excluído da sociedade, que é injuriado, que é rejeitado por causa do nome de Jesus Cristo. Às vezes é tido como mal, porque prega a verdade. Ah, esse homem é mau, é um falso profeta. Simplesmente porque tem a sua fome saciada, tem as suas necessidades supridas pelo amor de Cristo Jesus, pelo conhecimento da palavra, que agora alegra, porque tem uma convicção que o galardão que está no céu é grande. E todas essas coisas irão acontecer quando nós estivermos firmes nas promessas de Deus. E aquelas pessoas que não têm a mesma direção irão vos odiar, perseguir, por causa do nome de Cristo Jesus. E vocês que são ricos, que não sentem necessidade de nada, vós já têm a vossa consolação, ou seja, vocês já estão satisfeitos. Por enquanto, mas quando chegar o juízo final, vós irão sentir fome. Lembra daquele rico e do pobre Lázaro? Ele tinha em abundância aqui na terra e negou para o pobre, negava água para Lázaro, mas quando morreu, ele sentiu sede lá no lugar de tormento, onde o fogo ardia. Ele sentiu sede. E nesse momento, ele sentiu de fato que já havia sido consolado na terra e agora estava no lugar de tormento. E pediu até que fosse encarecidamente enviado do céu para a terra, para dizer aos seus parentes, para não fazer o que ele fez, para não cometer os erros que ele cometeu, para não ir para o lugar que ele estava de tormento. Porque existe, está na Bíblia, existe. Por isso, Deus tem nos dado a oportunidade de termos fome, sede de justiça. Porque aqueles que
sente a pobreza da necessidade de buscar a Deus, é desses o reino de Deus. É para eles que Deus se manifesta e apresenta a sua glória, sua majestade e seu poder. Salomão, em um certo momento da sua vida, ele disse para o Senhor, me dá somente o que é necessário para suprir minhas necessidades. Era o suficiente. E o homem, quando chega na estrutura de reconhecer que não é nada, como o apóstolo Paulo diz, eu sou um verme, miserável homem que eu sou, ele, de fato, reconhece quem é Deus e a estrutura que ele tem diante da comparação do que é céu e terra. O homem veio do pó e ao pó voltará. O Espírito veio de Deus e para Deus voltará. Porém, quando chegar diante de Deus, irá prestar conta de tudo quanto tem feito nesta vida. Se você estiver como rico, sem necessidade de Deus, você já tem a sua consolação nos bens que possui. Porém, se você sente uma necessidade de Deus e busca a Deus, não tem colocado o seu coração nas suas riquezas, porque diz a palavra também, aonde está o teu tesouro está o teu coração. As pessoas às vezes colocam o coração nos bens que possuem. E isso tem sido um grande erro da humanidade. Olhar, acha que tudo aquilo que tem, possui, pertence a eles. De repente, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Tu não vai levar nada, nós não levamos nada como não trouxemos nada. Então por que ser arrogante? Por que querer ser de fato aquilo que nem sabe, não reconhece o que é? Então que Deus continue iluminando nossos passos, nossas vidas, trazendo a luz da verdade, para que a gente possa aprimorar nossa vida e caminhada nessa terra, para que a gente possa chegar na glória com Deus e ajudar outras pessoas a se encontrarem com a mesma realidade que a gente deseja. Fazer pelos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por você. Então, faz sentido anunciar o Evangelho, pregar a salvação que há em Cristo Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas, seja quem for, Deus está sempre pronto para acolher, para estender a sua mão e nos abençoar. Seus ouvidos não estão tapados, mas estão sensíveis para ouvir a nossa voz e até mesmo as nossas súplicas, aquela que está no nosso coração, que muitas vezes nós não temos palavras para gritar, para dizer, para que o mundo possa nos ouvir, porque por mais alto que a gente grite, ninguém vai conhecer a necessidade que há no interior da nossa alma. Mas Deus conhece, Ele ouve, Ele nos sonda. Antes que chegue uma palavra em nossos lábios, Ele sabe tudo o que iremos pronunciar. E nesta hora, Deus está falando conosco, que Ele conhece o desejo do nosso coração. E que está disponível a ouvir a tua voz, a sentir a tua necessidade, que Ele conhece, para que você possa simplesmente se tornar pobre, porém que tem o reino de Deus expressado em sua vida. Eu não tenho nada, mas a tua graça me basta. Assim é a vontade daqueles que amam a Deus, que sabe que essa vida é peregrina, é passageira nesta terra. Que Deus tem o melhor para dar àqueles que lhe buscam de todo o coração. Então, este é o sentido da palavra de Deus. Este é o objetivo do ministério. O princípio é teme, que na verdade é apenas uma forma de identificar um ministério através de um chamado. Mas o nome que é glorificado vem pelo temor a Deus. Teme, que vem do temor. Teme, está mandando temer, teme a Deus. Porque a verdadeira sabedoria é o princípio de temer. Quem teme a Deus, de fato, conhece a Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Compartilhe essa mensagem para que vidas possam alcançar a porção da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo.
Amém. Obrigado, Espírito Santo.